Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material que traz uma ideia que, para mim, muda completamente as coisas. Oi? Qual seria a ideia? É a de que a fé não é um estado estático, sabe? Um lugar onde a gente chega e estaciona. Ah, sim. A ideia de que ela é algo vivo, que se move. Exato. O texto chama de uma fé em movimento. Gosto disso. Tira a vida espiritual daquela sala de troféus e a coloca numa estrada, numa jornada que não para. Faz sentido. Pois é, e para explorar isso, a gente vai se aprofundar numa análise de um trecho bem conhecido da Bíblia. Filipenses 3, dos versículos 10 ao 16. Um trecho riquíssimo. Muito. E a nossa missão aqui é tentar entender, pela ótica do apóstolo Paulo, que o material discute. O que significa viver essa fé que é mais uma viagem do que um ponto final. Legal. E essa análise que a gente está olhando, ela divide a passagem em alguns pontos que se conectam, né? Isso. Primeiro, o que é de fato conhecer a Cristo de forma íntima. Depois, entra naquela metáfora da vida como uma corrida. Certo. A partir daí, discute se essa corrida tem um alvo, uma linha de chegada. E, por fim, qual seria a mentalidade, a cabeça de quem vive essa jornada? Perfeito. Então, vamos desmembrar isso, começando pelo começo. Vamos lá. O material bate muito na tecla de que conhecer a Cristo é algo profundo. A minha primeira pergunta é: o que isso quer dizer na prática? Com certeza não é só, saber informações sobre Jesus, né? Com certeza não. E o que eu acho fascinante, e o nosso texto base deixa isso muito claro, é a diferença entre saber sobre alguém. Tipo, dados, fatos... Isso, acumular informações como para uma prova de história. É uma coisa. Agora, conhecer a pessoa, aí é relacionamento, é experiência vivida. Entendi. E segundo essa análise, essa experiência profunda se baseia em 3 pilares que acontecem, assim, ao mesmo tempo. E quais são eles? O primeiro é experimentar o poder da ressurreição. Ok. E veja bem, o material não trata eles como um conceito teológico de outro mundo, sabe? Mas como algo pro dia a dia. Como assim? Uma vida nova, uma mudança real, palpável. É o poder que, segundo essa visão, transforma um hábito ruim, um jeito de pensar, o caráter da pessoa mesmo. Entendi. Então não é só acreditar que a ressurreição aconteceu lá atrás, mas viver os efeitos desse poder hoje. Exatamente. Parece bom. Mas e o segundo pilar? O segundo é participar dos seus sofrimentos. Opa, peraí, essa parte já não soa tão bem. Pois é. Na verdade, é bem contraintuitivo. A gente geralmente busca uma força espiritual para evitar o sofrimento, não para participar dele. Como o material justifica isso? É uma ótima pergunta porque toca no centro da questão. A ideia aqui não é masoquismo, não é procurador. Certo. O ponto, segundo a análise, é que a profundidade de um relacionamento se prova na dificuldade. É sobre permanecer fiel e conectado quando a vida dói, quando as coisas dão errado. Faz sentido. Pensa bem. Um relacionamento superficial racha na primeira crise. Mas um relacionamento profundo, ele se fortalece nela. Nossa, é verdade. Então, nesse contexto, o poder da ressurreição te dá força para atravessar o sofrimento com fidelidade, não necessariamente para desviar dele. Entendi. Quer dizer, o poder não é um escudo mágico contra problemas. Não. É mais como uma força que te sustenta no meio da tempestade. Um amarra o outro, então. Exatamente. E o terceiro pilar é a consequência disso tudo. Ser moldado à sua semelhança. É o resultado da combinação dos 2 primeiros. A experiência do poder. Isso, e a fidelidade no meio da dor. Juntas, elas vão, esculpindo o caráter da pessoa. Você começa a refletir as qualidades daquele com quem se relaciona. Entendi. No fim, o ponto central aqui, segundo o material, é que esse relacionamento profundo envolve essa dualidade que não dá para separar. O poder e a cruz, a glória e a dor. Um não existe sem o outro nessa visão. Uau! Isso já dá muito o que pensar. E essa ideia de processo, de algo que está sendo esculpido,
nos joga direto na segunda parte. A metáfora da corrida. Isso, a vida como uma corrida, não como uma foto no pódio. E a frase do apóstolo Paulo que o texto destaca é de cair o queixo. Não que eu já tenha alcançado. É uma declaração de humildade que assusta um pouco, né? Pensa bem, se uma figura como Paulo, que, poxa, escreveu boa parte do Novo Testamento, é um pilar do cristianismo, Um gigante? se ele diz, eu ainda não cheguei lá, isso muda completamente a nossa régua. Muda tudo. Se ele não se sentia como um produto pronto, acabado, que esperança o resto de nós tem? Isso é libertador ou é meio apavorante? É uma boa questão. Porque, por um lado, tira a pressão da perfeição. Por outro, parece que a linha de chegada nunca chega. O material argumenta que é algo totalmente libertador, porque tira o foco de uma performance perfeita. E coloca na direção do movimento. Exato. E para manter esse movimento, a análise aponta duas ações bem intencionais que Paulo descreve. A primeira é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E isso não é ter amnésia, né? Não é simplesmente fingir que o passado não existiu. De jeito nenhum. É uma decisão consciente de não viver acorrentado ao passado. E o interessante é que isso vale para os dois lados. Como assim, os dois lados? Tanto para os erros e fracassos que geram culpa e te paralisam, Sei. quanto para os sucessos e vitórias que podem gerar orgulho e fazer a pessoa meio que se acomodar, parar de se esforçar. Ah, boa. Tipo aquele jogador de futebol que fez um gol incrível 20 anos atrás e vive daquilo até hoje. Perfeito exemplo. Viver de glórias passadas não ganha o jogo de hoje. É, se libertar do retrovisor, seja ele bom ou ruim. Faz sentido. E qual é a segunda ação? A segunda é o complemento. Prossigo para o alvo. É um verbo de ação, de movimento para frente. Certo. Depois de se soltar do peso do passado, toda a energia é canalizada para avançar. Não é um caminhar aleatório, é um esforço contínuo numa direção clara. E aqui está o pulo do gato. Exatamente. Como o nosso material sintetiza, a maturidade espiritual não se mede pela perfeição, mas pela direção do movimento. A pergunta que importa não é você caiu, mas... Você está se levantando e andando na direção certa. Isso. Ok, essa imagem da corrida é forte. Mas assim, correr por correr, cansa, né? Se a pessoa não sabe para onde está indo, uma hora ela simplesmente para no acostamento. O material fala sobre qual é a linha de chegada. Existe um GPS para essa corrida. Sim, fala. E esse é o terceiro ponto da análise. A corrida não é sem rumo. A passagem define esse alvo como o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma frase que soa até meio poética, um pouco complexa. É, soa mesmo. Mas a nossa fonte destrincha ela de um jeito bem prático. E como ela faz isso? Ela descreve esse prêmio em 3 partes que se completam. A primeira é viver plenamente o propósito para o qual Deus te chamou. Não é uma corrida genérica igual para todo mundo. Entendi. Então o alvo tem a ver com vocação pessoal, com o meu papel específico. Exato. Tem a ver com encontrar e realizar a sua função única dentro de um plano maior. A segunda parte do alvo é tornar-se progressivamente mais parecido com Cristo. Ah, isso volta lá no primeiro ponto que a gente discutiu. Isso, sobre ser moldado à sua semelhança. O alvo não é só fazer coisas, mas tornar-se alguém. A transformação do caráter é parte do próprio prêmio. Interessante. Então não é só sobre chegar no céu um dia, mas sobre a pessoa que cada um se torna no caminho até lá. Perfeitamente colocado. E a terceira parte é a mais simples e talvez a mais difícil: completar a jornada mantendo a fidelidade. Perseverança. É chegar ao final da vida, olhar para trás e saber que a corrida foi completada, que o percurso foi mantido, mesmo com os tropeços. A ideia-chave aqui é que a fé, nessa perspectiva, não é aleatória. Ela tem um propósito eterno que dá sentido a cada passo, a cada gota de suor na corrida. Certo. Então, resumindo, temos um relacionamento profundo que nos coloca numa corrida constante, e essa corrida tem um alvo muito claro que envolve propósito, transformação e fidelidade. Isso me leva à pergunta final. Qual é a mentalidade de alguém que realmente vive assim?
Como pensa essa pessoa que o material chama de gente madura? Esse ponto é fundamental, porque a atitude mental é o que sustenta tudo isso no longo prazo. E de forma bem paradoxal, a análise mostra que a maturidade aqui começa com o reconhecimento da própria imaturidade. De novo isso. Pois é, os que são verdadeiramente maduros, segundo o texto, são aqueles que sabem que ainda não chegaram lá. Olha, de novo algo que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. No dia a dia, a gente associa a maturidade com confiança, com ter as respostas, com saber o que está fazendo. Totalmente. O material explica como essa humildade toda não se transforma numa insegurança que paralisa a pessoa. Explica. E essa é a beleza do argumento. Essa humildade não é insegurança porque ela não anda sozinha. A ausência de autossuficiência é só a primeira característica. A fonte aponta mais duas que dão estabilidade. Ok. A segunda é manter a mesma linha de caminhada. Isso fala sobre consistência, sobre disciplina. Não adianta ter um alvo claro se a cada dia você corre numa direção diferente. Certo. A maturidade se mostra na constância, em seguir o mesmo caminho, mesmo quando não é empolgante. É o trabalho diário, a rotina da fé. Isso. E a terceira característica é continuar firme naquilo que já aprendeu. Isso funciona como uma âncora, um antídoto contra o retrocesso. Entendi. Para não ficar andando em círculos. Exatamente. A jornada é de crescimento, mas parte desse crescimento é não abandonar os fundamentos, as verdades essenciais que já foram aprendidas. É construir sobre a base que já existe, em vez de questionar o alicerce a cada nova dificuldade. Faz todo sentido. Então, respondendo a sua pergunta, não vira insegurança porque há uma humildade ativa, consistente e fundamentada. Não é eu não sei de nada, mas sim eu sei o suficiente para continuar andando e aprendendo. Fantástico. Beleza, passamos pelos 4 pontos. Agora, se a gente der um passo para trás e olhar para tudo isso, como as peças se encaixam? Qual é a grande imagem que essa fé em movimento pinta? Quando a gente junta tudo, o que aparece é um processo completo, muito dinâmico, um ciclo que se retroalimenta. Certo. Tudo começa com um relacionamento, não com uma lista de regras. Um relacionamento real, vivido, que, como vimos, une de forma inseparável o poder que te transforma e a força que te sustenta na dor. E esse relacionamento vira o combustível para a tal da corrida. Precisamente. Ele te impulsiona para essa jornada constante que exige a coragem de deixar o passado para trás os erros e os acertos para poder focar no caminho à frente. E uma corrida com propósito. Sim, não é desesperada ou sem sentido, porque ela tem um alvo claro, um propósito eterno. Viver sua vocação, ser transformado no processo e, no fim, completar a prova com fidelidade. E tudo isso sustentado por uma mentalidade que aceita que a jornada é longa. Exatamente. Uma mentalidade de crescimento que é ao mesmo tempo humilde e consistente, que entende que a linha de chegada, a perfeição, não é deste lado da vida. Nossa. A imagem final é aquela com que a gente começou. Uma fé que respira, que se move. Não é um monumento de pedra, estático e frio, mas um rio que flui constantemente em direção ao oceano. É o oposto da acomodação espiritual. Uma imagem muito forte, essa do rio. Uma fé que é uma jornada de transformação, movida por um relacionamento e focada num propósito. Isso realmente muda a perspectiva de chegar lá para continuar indo. Essa é a síntese perfeita do que o material nos apresentou. Pois é, isso dá muito em que pensar. Sem dúvida. E partindo de tudo isso que a gente conversou, fica uma reflexão. O material deu muita ênfase na ideia de esquecer o que fica para trás e de que a maturidade está na direção do movimento, não na ausência de falhas. Pensando nisso, fica uma questão para ponderar. Como essa perspectiva poderia transformar a maneira como uma pessoa lida não só com as próprias falhas, mas também com as falhas das outras pessoas ao seu redor, na sua comunidade e na sua jornada de fé. Esqueço o que ficou para trás, avanço para o que está diante de mim. Prossigo firme para